bom dia ou boa tarde também, né? Pra quem já almoçou. 12:06. Pode ser que alguém já tenha almoçado. Bom, hoje vamos dar continuidade ali no livro de Oséias. Ontem a gente comentou sobre os capítulos 1 e capítulo 2, né? E nesses capítulos 1 e 2 a gente viu o Senhor falando ali que ele quer casar com a gente, né? A gente viu o Senhor falando ali que ele quer ter um casamento com a gente, né? E a gente entendeu um pouco mais de como seria esse casamento, como seria esse relacionamento com ele, né? E... Oi, tudo bem, Ezequias? Tudo certo? Bora compartilhar aí pro pessoal para transbordar. Vamos falar hoje sobre Oséias, capítulo 3 e 4. Tô fazendo um remember do que foi falado ontem, né? E o Senhor, nos capítulos 1 e 2, ele fala que ele quer casar com a gente, né? E esse relacionamento com o Senhor é um relacionamento que tem justiça, retidão, amor, compaixão e fidelidade, né? Essas são algumas das qualidades ali do nosso Senhor, né? E do relacionamento que a gente tem que ter com ele, né? Se a gente casar com ele da forma que ele quer, né? E aqui no versículo 3, ele vai falar um pouco sobre a reconciliação de Oséias com a mulher dele. Não tem muita coisa que eu queira entrar profundamente com vocês nesse capítulo, mas no capítulo, tô confundindo os versículos capítulo hoje. Mas o capítulo 4 de Oséias tem bastante coisa aqui e eu vou provar pra você que tudo que a gente vive no mundo de hoje tá escrito na Bíblia. Tudo que a gente passa hoje aconteceu há 1000 anos atrás, quando Jesus também estava aqui, no tempo dele também aconteceu. E acontece aqui, hoje e agora também com a nossa geração, né? Ali, dando início no capítulo 4, ele fala bem assim, né? A fidelidade e o amor desapareceram nessa terra, como também o conhecimento de Deus, né? Então, o que a gente pode ter de entendimento nessa frase? As pessoas, elas deixam tudo para priorizar, mas elas não priorizam Deus. Elas priorizam bebidas, festas, baladas, casa, bens materiais, que eu tinha comentado com vocês ontem também. Elas priorizam tudo que não é do Senhor. E aí, aqui fala, né? Também o conhecimento de Deus. Então, elas não valorizam o conhecimento de Deus que está na palavra, que está escrito. E como eu disse, eu vou provar para vocês que tudo que aconteceu lá 1000 anos atrás acontece ainda hoje, né? E aí no versículo 2 ele fala: só se vê em maldição, mentira e assassinatos, roubos e mais roubos, adultério e mais adultérios. Ultrapassam todos os limites. E o derramamento de sangue é constante. Aqui ele já começa a trazer para a nossa realidade, né? O nosso mundo atual. É um mundo onde esposo trai mulher, mulher trai esposo, onde o mais top é o que mais pega gente na balada, o que mais bebe, o que fica mais doido, o que fica mais chapadão é o mais top, né? E ele fala, né? Assassinato, muitos assassinatos acontecem, muitos roubos, todo dia casas são roubadas, lugares são roubados, inclusive nesse exato momento ou tem alguém morrendo, ou tem alguém sendo assaltado, ou tem alguém bebendo, e a Bíblia ela já traz esse entendimento para nós, né? Acontecia em Israel e acontece até hoje no nosso mundo atual, né? E aí é muito interessante que ali no versículo 6, né, ele fala bem assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como seus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos, né? Então, por que tem tanto assassinato, tanto roubo, tanto adultério? Porque as pessoas, elas não estão conectadas com Deus, elas não estão tendo um relacionamento, elas não estão tendo uma intimidade com Ele. Quando você começa a ter o hábito da leitura da Bíblia, você vai perceber, né? Como a gente está falando aqui agora, estava escrito
eles passaram pelas mesmas coisas que a gente passa hoje, né? E quando a gente se baseia na Bíblia, a gente consegue ter um direcionamento. Porque às vezes você tá pedindo pra Deus, Deus, eu quero seguir um caminho, mas eu não sei pra onde eu vou. Tu tá pedindo pra Deus te direcionar, tá pedindo uma resposta pra Ele, você tem uma decisão muito grande pra tomar, mas você não sabe pra onde ir. Mas tudo tá na Bíblia, né? Eu vi uma história, eu achei muito legal e mexeu muito comigo. A história diz que um profeta, é uma história verídica, tá, gente, que eu vou contar pra vocês, aconteceu um caso real. Um profeta, um padre, né, ele foi na casa de uma mulher que tava morrendo, ela tava já numa terceira idade, ela tava muito doente, e ele foi na casa dela orar por ela. Quando ele chegou e orou por ela, olhou a situação dela e começou a orar por ela, ele viu um quadro na parede, né? Ela era uma pessoa pobre, né? Não tinha muito recurso financeiro, e ele começou a orar e aí viu o quadro na parede e perguntou pra ela, você tem família? Como é que é? Você tem alguma herança, alguma coisa assim? E ela disse que não tinha ninguém. E aí ele perguntou, quem que te deu esse quadro? E ela falou que quem deu o quadro pra ela foi um antigo patrão dela. E aí ela disse que colocou, era um monte de escrita no quadro, e ela colocou na parede, porque ela achou bonito, mas nem leu o que estava escrito, só colocou na parede. E aí o padre, o profeta ali, pegou e falou pra ela, tudo que tá escrito aqui significa que ele não tinha ninguém pra deixar a herança dele, e ele deixou mais de milhões pra você. Isso aqui é o testamento. É o testamento dele que ele tinha deixado pra ela, porque ele não tinha mais ninguém pra deixar, né? E aí você pensa, a mulher acabou morrendo quando ela recebeu a notícia, né? A história é verídica, gente. Ela tava ali com a solução da vida dela inteira na parede, né? Para todos os problemas dela, a solução tava ali. E ela não leu. E a mesma coisa com a Bíblia. Tem mais de 50 promessas na Bíblia, mais de 1000 e poucas palavras na Bíblia. E a gente não lê. A gente deixa guardado dentro da gaveta, deixa aberto em um versículo em cima de algum cômodo da casa, mas ali tá as promessas do teu pai pra você. Ali tá o que ele quer que você faça. Ali tá escrito qual o caminho que ele quer que você siga. Então você é dono de riquezas, dono de promessas, mas você não lê, você não vê. E aí você se torna exatamente a mulher escassa, a mulher pobre, a mulher doente, que tá com milhões pendurado na parede, mas não buscou conhecimento, né? Ele fala, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E não é só nesse versículo que ele fala, né? Ali no versículo 14, ele fala também, um povo sem entendimento precipita-se à ruína, né? Então, se você não estuda, se você não busca o entendimento, não busca o conhecimento, você vai estar destinado a ser e ter os mesmos resultados sempre. É muito fácil você saber se uma pessoa vai ter um resultado, como vai ser o resultado da pessoa no ano que vem. Se você quer saber o resultado da tua vida financeira, da tua vida amorosa, é só você ver os hábitos que você tem agora. Se você ter os mesmos hábitos que você está tendo agora, você continuar fazendo as mesmas coisas que você está fazendo agora, pode ter certeza que no ano que vem você vai ter os mesmos resultados que você tem agora. É só você fazer uma recapitulação dos anos anteriores, seu como foi. Você para pra pensar as coisas que você fez e as coisas que você não fez, os hábitos que você adquiriu e os hábitos que você não adquiriu. Você vai ver que vai bater certinho. Você consegue prever o seu futuro. Você consegue prever o seu futuro financeiro. Se você fica gastando, não economiza, não tem uma educação financeira, acontece a mesma coisa. Você consegue prever o que vai acontecer contigo. E quando eu falo de estudar, de ter entendimento, de buscar conhecimento, eu não estou falando de escolarização. O que eu quero que vocês entendam, a escola, as faculdades, elas vão treinar vocês para o mercado de trabalho, mercado fabril.
Na escola você não aprende a empreender, você não aprende a administrar riqueza, você só aprende revolução industrial, conta que você vai fazer só lá na hora para passar de ano e depois você nunca mais vai usar na tua vida, porque a maioria das contas que a gente precisa mesmo saber é conta de mais, menos, divisão e multiplicação, né? Multiplicação principalmente. E na escola eles vão ensinar fórmula de Bhaskara, tipo, é uma coisa que não é... Gente, vocês têm que entender que o que vocês têm que estudar é o que você está precisando no momento. Você tem que focar naquilo que você está precisando. Você tá com a vida financeira ruim, você vai estudar sobre educação financeira. Você quer empreender? Você vai estudar sobre empreendimento, sobre empresas, como elas funcionam, o que precisa para ela funcionar. E não sobre continha de Bhaskara ou de qualquer outra coisa. Então, foque no que realmente interessa para você, foque no que realmente você precisa no momento, né? Não gaste suas energias com coisas que não vão te trazer resultado e que não vão levar você para o caminho que você quer chegar, tá bom? E voltando aqui, voltando para o entendimento de Oséias, né? Capítulo 4, no versículo 10, o Senhor, no versículo 9, ele fala, né? Portanto, eu os castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes por causa dos seus caminhos e lhes retribuirei os seus atos, né? Então, se você escolher por um caminho, você vai colher o que você plantou por ter escolhido aquele caminho, né? E o Senhor, ele fala explicitamente aqui: eu os retribuirei pelas escolhas dos seus atos. Então, o que você precisa fazer é uma mudança de mindset, precisa mudar a sua mentalidade, adquirir a mentalidade certa, porque tudo que você plantar, você vai colher. O caminho que você escolher, você vai ter que assumir as consequências dele, né? É o fruto, você vai comer o fruto do que você está plantando, né? E o Senhor mesmo fala: eu os retribuirei por seus atos, né? Então, e aí ele também fala, né? Se alimentam dos pecados, né? E tem prazer em iniquidade. Então a nossa geração, né? Como a geração de Israel foi há muitos anos atrás, é um povo que fica feliz em estar no pecado, é um povo que sente prazer em estar no pecado. E ali no versículo 10 eles falam, né? Eles comerão, mas não terão o suficiente, né? Então, o que acontece? São pessoas vazias. Elas sempre vão estar com fome, elas vão comer, vão se nutrir daquilo, mas nunca vai ser suficiente. Uma pessoa que vai para uma festa, que vai para uma balada, ela sempre vai querer ir mais, porque a partir do momento que ela sai de lá, o vazio dela está instalado novamente, né? E aí ela precisa comer daquilo, comer daquele fruto, mas ela nunca vai estar satisfeita, né? Então eles comerão, mas não terão o suficiente. Eles se prostituirão, mas não aumentarão a prole, porque abandonaram o Senhor para se entregarem à prostituição, ao vinho velho e ao novo, prejudicando o discernimento do meu povo, né? Então você se entrega à prostituição, à bebida, e aí o que acontece? Prejudica o discernimento, né? Porque essas coisas, quando tem pecado envolvido, atualmente ela fica meio bugada ali, tipo, para tomar decisão. Então, como ele fala aqui, prejudica o discernimento, né? Prejudica na hora de tomada de decisão. Aqui, ó, versículo 12. Eles pedem conselhos a um ídolo de madeira e a um pedaço de pau recebem resposta. Um espírito de prostituição os leva a desviar-se, mas eles são infiéis ao seu Deus, né? Então, é literalmente um espírito que... Tá escrito, gente, não sou eu que tô falando, tá? Tá escrito. Então, é literalmente um espírito que faz você tomar decisões erradas, né? E são infiéis ao Senhor, né? E você pode ver que, fazendo o entendimento aqui desse capítulo 4, a maioria das coisas que tá sendo dita aqui são caminhos vergonhosos, né? Diz aqui no versículo 18, caminhos vergonhosos. Porque a maioria das pessoas fazem isso. A maioria das pessoas não tem um relacionamento, não tem uma intimidade com Deus. E aí, o que acontece? Elas ficam cedendo para as coisas desse mundo. E elas não valorizam a vida eterna, né?
e não consegue prosperar, não consegue ir pra frente, porque você fica pensando no que é carnal, no que vai acabar, mas não pensa na vida eterna, que é a vida inteira com ele, né? E é muito legal, né? E as pessoas, elas literalmente sofrem por falta de conhecimento, por falta de entendimento, por falta de buscar a palavra, né? O exemplo perfeito é o exemplo da mulher que estava ali com o testamento na parede, passando por dificuldade, mas não lia. Então, às vezes, você tá passando por uma dificuldade, mas a tua resposta tá aqui, ó. É simples, é só você ir lá, ler. Assim, gente, depois que você começa a ter um relacionamento com Deus, vai chegar uma hora que você vai querer resposta, e você vai falar: pai, eu não sei o que eu faço, me ajuda que eu preciso da tua ajuda. Você vai fazer isso aqui com a Bíblia, ele vai falar contigo. Você só vai abrir aleatoriamente, vai cair em um versículo que ele vai falar contigo, vai te dar a resposta do que você precisa fazer, tá bom? Então, no versículo 18, né, eu até marquei aqui, ó: mesmo quando acaba a bebida, eles continuam em sua prostituição. Seus governantes amam profundamente os caminhos vergonhosos. E o que seriam os caminhos vergonhosos, né? Que a própria Bíblia diz: abandonar o Senhor, a prostituição, roubar, adulterar, né? E aqui ele fala, né? Mesmo quando a bebida acaba. Então o que acontece? Quando a bebida acaba, a pessoa, ela está... Vamos imaginar que seja uma pessoa embriagada, que ela se embriaga e aí passa o efeito dessa bebida. Mas quando o efeito da bebida passa, ainda fica resquício ali, né? E a bebida, ela influencia a prostituição, né? Foi a frase que eu anotei aqui quando eu tava lendo e estudando sobre esse capítulo. Beleza, gente? Então, busquem ao Senhor, busquem oração, jejuar e orar é uma das principais coisas. Eu comentei um pouco sobre o jejum na live anterior, na live de ontem, né? E o jejum, ele é poderoso para acalmar a ira de Deus quando ele tá irado com você. A oração, ela é poderosa para acalmar a ira dele quando ele tá irado contigo, né? Todos esses pecados aqui, todos eles, ele perdoa você, né? Ele perdoa você porque ele tem compaixão, ele é um Deus de amor e ele não quer ver que os filhos dele se percam. Então, se você quer mudar de vida, se você quer ter um relacionamento com ele, você quer estar com ele, você quer tomar decisões certas na sua vida, tu quer subir de nível, quer ser um milionário, quer entrar numa realidade que você nunca imaginou antes, se conecte na fonte, né? Porque ele é o dono de todo ouro, de toda prata. Todas as coisas vêm dele. Céu, terra, água, fogo, ar, tudo vem dele. E quando você entende isso, você pega ele para ser seu patrocinador. Você chega e fala: Deus, eu tô precisando de ajuda, eu quero fazer esse projeto, e quando esse projeto ser concluído, vai ajudar nisso para tantas pessoas. Aí você fala: me patrocina? Não tem. Se você pedir da forma certa, se você pedir com algo que esteja com o que ele esteja precisando também, se o seu pedido bater com o que ele também está precisando, pode ter certeza que vai dar certo, que vai dar tudo certo, vai encaminhar e vai estourar. Não tem como não estourar, né? Deus, ele fala que ele vai te dar colheitas que fazerão os seus celeiros transbordar. Aí, vamos tentar te ajudar nisso. Imagine uma plantação de trigo, você foi lá, colheu o trigo, guardou dentro do teu celeiro. Aí vai chegar uma hora que você não vai ter mais onde guardar, não tem onde guardar. Você tem tanta semente, você tem tanto fruto, que não tem onde você armazenar mais. E aí o que você acontece quando você começa a transbordar? Outras pessoas começam a usufruir do que você está transbordando. Elas utilizam o que você está transbordando. Por isso que ele fala: eu lhe darei celeiros que lhes farão transbordar. Porque quando Deus, ele dá uma palavra, quando ele faz algo, ele faz uma movimentação ali na tua vida, ele não faz para atingir só você, ele faz para atingir todas as pessoas que estão à sua volta. Nunca é sobre só você, é sobre ele, sobre todas as criações dele. Então, toda vez que ele for dar uma bênção para você, você tem que compartilhar
de alguma forma com outras pessoas. Você tem que transbordar na vida das pessoas. Por isso que ele fala sobre os celeiros transbordarem. Beleza, gente? Então a gente teve um entendimento aqui sobre Oséias, capítulo 4, né? Hoje à noite eu vou trazer um entendimento sobre o capítulo 5 e o capítulo 6. E durante a semana a gente vai conversando mais aí sobre o livro de Oséias. Beleza? Muito obrigado pela presença do pessoal que ficou aqui até o final. Compartilha a live pro pessoal, encaminha aí pro Ensino com Amigos. A live vai ficar salva e bora transbordar na vida das pessoas. Fechou, gente? Muito obrigado. Tenham uma ótima tarde.